Iniciando gravação. Estou usando aqui o software da OBS, que é um software livre, e vou agora explicar um pouco o formulário tutorial, que na verdade é um formulário para ajudar na criação dos próximos formulários. Nele tem alguns exemplos, certo, que podem ser visualizados, e se tiver qualquer dúvida, pode conversar comigo. Vamos considerar primeiro as configurações. As configurações, no caso, como eu deixei aqui, foi permitir a edição de respostas e limitar apenas uma resposta. Por quê? Imagine que se tem 300 pessoas realizando o cadastro. Se uma falha querer realizar novamente o cadastro, então já dobra. No caso de 300, se todas quiserem realizar um novo cadastro, são 600. Então fica mais difícil de manter. É melhor optar por limitar apenas uma resposta, porém com a permissão de edição. Tem os seus prós e os contras. De início já tem a entrada do participante, a exigência que tem uma validação de e-mail no próprio Google, onde o participante ele vai digitar um e-mail válido, pode ser qualquer e-mail, não precisa ser da Google, onde cada vez que ele criar ou editar naquela conta Google, ele vai receber no e-mail, neste e-mail cadastrado. A configuração padrão, a gente sempre vai deixar a entrada do participante como default e tornar todas as perguntas obrigatórias. As respostas aqui a gente deixa associado a uma planilha e as perguntas a gente faz no tipo de confirmação. As perguntas. Nesse caso aqui, o formulário, ele inicia exigindo o grado, né, cada sessão, é uma fase, e ele coloca um vídeo para assistir, que no caso aqui coloquei da edição do FPI, mas que vai ser esse vídeo que está sendo gravado. Logo após, ele pergunta uma confirmação. Isso é interessante para que visualize, né, que force um pouco a, as instruções, a visualização das instruções de como preencher, colocando, por exemplo, máscaras, endereços. Na seção de dados pessoais, por exemplo, é solicitado o nome completo, onde tem uma formatação em regex, na verdade. Esse regex é uma expressão regular que ele permite apenas letras. Letras, espaço maiúsculas e minúsculas. Não permite dígitos nem caractere especial. Somente letras e espaço. Assim, impossibilita qualquer erro nesse sentido de digitar um número por engano. Data de nascimento é uma validação default do próprio Google, então não tenho que comentar muito. E o CPF. O CPF também ele passa por uma questão de um regex, ele é severo e no caso da instrução tem que ensinar exatamente e tem que digitar 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, perdão, 3 dígitos, pontos, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, traço, 00. É nessa formatação que ele vai aceitar. Fora disso, ele não vai aceitar. O que é que ganha nisso? Uma padronização e diminui muito, muito, muito a chance de errar, de não localizar alguém, porque o CPF é uma questão, digamos assim, negociável, ser flexível na formatação. Nome, tudo bem, pode liberar caixa alta, caixa baixa, isso pode ser corrigido lá na planilha, mas CPF é uma, é uma questão realmente que tem que ser bem rígida, né, nesse aspecto, não ser flexível.
No endereço residencial também a gente pode fazer uma formatação simples, na verdade isso não está aplicado, mas foi sugerido aqui que tem uma formatação rígida também no CEP. Por quê? Porque com o CEP pode-se descobrir a rua, ao menos a rua, entendeu? Então, se solicitar um CEP à parte, pode ser que ajude muito na localização, assim como o telefone residencial ou móvel. Toda a validação ela precisa de um regex, uma expressão regular, né? Então, esse aqui é do telefone. Essa expressão regular aqui, que está sendo disponibilizada, ou que pode criar outras também, não tem problema nenhum, ele valida ao mesmo tempo telefones celulares ou telefones residenciais. A única diferença é que tem um nó. Fora isso, você tenta colocar uma letra, caractere especial, ele também não valida. Aqui a gente entra pelo nosso primeiro condicional, perguntando se é um parceiro da FPI. Se for um servidor, no caso, ele dá um exemplo como órgãos, né, qual ele deve selecionar. Se for um colaborador, com base na resposta, ele já pede para ir para a seção dados bancários. Em dados bancários também existe aqui uma lista suspensa, essa opção, né, lista suspensa, em que a gente digita as opções e vai abrir um drop-down para que ele possa escolher. Por que isso? Assim padroniza também o banco, não cada um de um jeito, de uma forma. Banco do Brasil, BB, uns digitam Caixa Econômica ou Caixa, então aqui a gente pode pegar e digitar aqui Caixa Econômica. E todos que forem deste banco, ao selecionar essa opção, vai ser exatamente assim. Perceba que aqui está atrelado a uma condicional também, que é a operação de caixa, se for caixa econômica, que ele joga para essa operação de caixa, essa seção, onde ele digita a operação, e depois ele tem que informar em full dos bancos. É como se fosse aquele, vem daqui, cai aqui embaixo, e volta para cá. E daqui ele pula para dados bancários, onde vai anexar os cartões. Se for um banco, qualquer outro banco sem ser caixa, ele segue um fluxo normal. Ele vai para o uso do banco, que digita a conta, a agência e dígito, e daqui ele vai pular, ó, dados bancários para ele vai para a seção 7, dados bancários 03. Dessa forma aqui, ele tem que colocar um cartão, anexar as duas fotos, para poder continuar a sessão. Aqui, na última sessão, é exemplo também de condicional, em que ele escolhe o transporte. Ele pode pegar um ônibus, um transporte aéreo ou condução própria, por exemplo. A pessoa tem que, se for um ônibus, ele vai jogar para essa sessão, onde ele novamente vai perguntar: vai ser um ônibus somente ida, vai ser um ônibus somente volta ou só um ônibus ida e volta? Se for um ônibus somente ida, ele vai jogar para essa sessão aqui, ônibus somente ida, onde a gente insere data e hora da ida. Ônibus somente volta, ônibus somente volta, data e horas do ônibus somente volta. E ônibus ida e volta tem essa seção aqui também, que ela é deslocada quando preenchida, ó, a cada um, ó, ir para a seção, ônibus somente ida, somente volta, ônibus ida e volta. Ele vai para essa seção aqui, ida e volta. Perceba que nessa seção tem os dois ao mesmo tempo, né? É interessante saber também como preencher para visualizar como fica a planilha. Ok, vamos visualizar como seria o preenchimento. Aqui, como pela configuração default, na verdade, então eu posso, como já havia fazendo uns testes, eu posso, na verdade, editar. É interessante. Mas só para visualização, vamos preencher.
rápida, tentando causar alguma invalidação de dados para confirmar. Aqui ele tem os o e-mail qual estou recebendo, que eu quero receber após preencher no formulário, o vídeo, um vídeo tutorial, que vai ser, na verdade, esse que eu estou gravando, certo? Onde ele puxa direto do YouTube, bonito, e fala, antes de prosseguir, assiste o seguinte vídeo tutorial. Aí ele mostra, ele é onde ele deve explicar como utilizar. E aqui uma simples confirmação, né? Que eu assisti e vou continuar. Na continuação, aqui eu posso digitar o nome completo, né? Bruno, coloco a minha data de nascimento, por exemplo. Aqui. Essa é uma validação do Google. CPF é a primeira validação rígida, por assim dizer, ou super rígida. Se eu tentar qualquer coisa, ele não vai pegar. Se eu digitar o CPF, que seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ele também não vai aceitar. Realmente tem que ser nesse formato, deve ser observado isso. E assim vai evitar muito, mas muita desinformação na questão de preenchimento. Ó, validou sem problema. Assim que ele reconheceu, se tiver um número a menos, será que ele vai reconhecer? Não, ele obriga a ter um número a mais no CPF, ter um número a mais. Ó, exatamente essa validação. O endereço residencial é uma validação flexível que eu posso colocar, porém o CEP aqui, como de exemplo e sugestão, pode ser 1, 2, 3, 4. São 5 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, e 3 dígitos no último. Validou. Tentar qualquer coisa a mais, ou um dígito a mais, também não vai pegar, mesmo sendo número. Ou seja, tem que digitar certinho. Com isso, poder amarrar as informações, não os dados. Telefone também, as duas opções, tem que digitar parêntese, 71, fecha, 9, 1, 2, 3, 4, traço, 1, 2, 3, 4 dígitos. Ele passou certinho. Se eu digitar outra coisa, um outro dígito, ele não passa. Ah, eu quero mais uma residencial, não tem problema, ele vai validar para residencial. Aqui, validou para residencial. É, hum, eu posso marcar também se é um colaborador. Essa que é a primeira parte de desvio, né, de sessão na condicional. Se for um colaborador, se eu for para a próxima, ele vai para a questão dos dados bancários, isso. E quando volta, lembrando que isso é só um exemplo, tudo isso é um teste, entendeu? Para visualizar as funcionalidades e visualizar também as possibilidades. Se eu for, no caso, servidor público, o texto vai marcando, pede para ele escolher o órgão e vou de lá para dados bancários. Banco, eu posso escolher um banco, né? Se for Bradesco, eu vou para a próxima, onde deve ser preenchido conta, gente, isso é dígito, mas se for um Caixa Econômica Federal, ele entra primeiro na questão da operação, para digitar a operação, que é o outro desvio condicional, e volta depois para a conta e dígito, conta agência e dígito, onde é digitado normalmente. Lembrando que aqui eu estou com uma conta Google pessoal, e
ao terminar o cadastro, eu vou ter apenas uma e vou poder editar, tendo apenas uma linha por conta. Posso adicionar aqui o cartão de crédito, que já foi colocada a imagem. Eu tenho essa imagem aqui de um exemplo, cartão de crédito. Aqui, nesse caso aqui, está liberado para cinco arquivos. Aí, preenchi o cartão de crédito. Na verdade, já está preenchido o cartão frente e verso. São as duas opções que devem ser marcadas. Ele vai abrir aqui um exemplo, né? Cartão de crédito, a imagem, que foi dita, colocada. Vamos lá para o próximo. Aqui já foi selecionada a questão. Informalmente, o transporte seria essa questão também do desvio condicional. Pode ser uma aérea, mas aqui ele já finaliza o envio do boreal, mas também pode ser um transporte terrestre, né? No caso, o ônibus. Tá aqui. Quando cai nessa condicional, ele vai abrir uma outra seção, no caso, perguntando novamente, ônibus somente ida, ônibus somente volta, ou ônibus de volta. A depender da resposta, ele vai abrir uma seção com a somente ida, ou a somente volta, aqui ó, somente ida, ou a somente volta, ou a ida e volta. Vai ser ida e volta que deve ser preenchida. E na planilha deve validar também aí a questão dos cálculos, certo? Essa primeira barreira aqui, o Google já vai ajudar bastante a selecionar, a implantar os valores. Estou colocando os dados fictícios aqui. O formulário. Esse formulário, então, aqui, ó, perceba que eu posso editar a resposta. Qual é a vantagem disso? Aí eu vou ter apenas uma linha, ou seja, cada pessoa, cada conta Google que cadastrou, vai ser apenas uma linha. Voltando à questão do tempo, da quantidade, imagine se cada pessoa erra e tem que escrever 5 vezes cada vez esse formulário. Ou seja, se for um universo de 300 pessoas, serão 1.500 linhas. E aí, no caso, para filtrar, saber qual é o correto, qual foi o último. Olha como fica aqui a planilha. No caso, eu edito. Se eu digitar novamente qualquer informação, a planilha troca automaticamente os valores. Deixa eu ver uma informação. Receber, caixa econômica, conta, certo? Como tem um padrão. Ó, foto foi no cartão, quando a gente coloca, ó, ele já dá um anexo de cartão, tá vendo? Da foto que foi anexada. Isso é, isso é bem interessante. Interessante também deixar apenas uma foto só, somente ida. E aqui os órgãos, né? Ônibus ida e volta, data de ida, data de volta. Tem que saber também como digitar para que na hora for filtrar, poder capturar os dados corretos. Aqui eu consigo ver que é um ônibus ida e volta, horário ida e volta meio-dia e horário de volta tal. Se fosse somente ida, seria horário da ida, ou somente volta, seria somente volta. Por isso que esses dois campos estão vazios. Deixa eu ver. Acredito que aqui possa se esgotar algumas funcionalidades e sempre disposto.
para operar em alguma outra questão, se tiver dúvida, e na construção também desse próximo formulário. Com isso, vou fechar aqui o OBS, encerrar e colocar esse vídeo tutorial no YouTube. Colocando o vídeo tutorial no YouTube, vou passar esse vídeo para a primeira página do FPI, do formulário, do tutorial para a criação de formulários da FPI.